A gente vai dar continuidade à nossa série de estudos no livro de Abacuque. Abacuque foi o profeta, um dos profetas menores, onde apresentou a Deus suas queixas, suas lamentações, suas preocupações diante do que estava prestes a acontecer. E claro, ele presenciou a mão de Deus sobre Israel e escreveu o seu livro, as suas profecias, por assim dizer. Hoje nós vamos terminar o livro de Abacuque, Abacuque capítulo 1, versículo 12 ao 17. Livro do profeta Abacuque, é um livrozinho pequeno no Antigo Testamento, perto já do final do Antigo Testamento, entre o livro de Sofonias e um livrozinho pequeno chamado Naum, tá bom? Fica até fácil para você encontrar voltando do Evangelho de Mateus para trás. Você vai encontrar o livro de Abacuque. Infelizmente, pouco estudado, mas tem grandes lições para todos nós. Abacuque capítulo 1, versículo 12 ao 17 está escrito assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Aí ele continua dizendo: O Senhor pusestes aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabelecestes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que ele aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Vamos falar com Deus. Pai, nós recorremos à Tua palavra em todos os momentos da nossa vida. A Sua palavra é a nossa fonte inesgotável do saber. A Sua palavra é o nosso pão diário, nossa água. Aqueles, ó Deus, que necessitam serem fortalecidos pelas Escrituras, que sejam nessa noite, examinando a Tua palavra, retendo, ó Deus, princípios que o profeta compartilhou conosco. Abençoa o Teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender essa passagem. E acima de tudo, Deus, a guardar em nossos corações. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O profeta Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias. Ele presenciou, como nós já vimos nas outras mensagens, o declínio espiritual e moral de Israel. Ele presenciou a rebeldia de Israel para com o seu Deus. E Joaquim, profeta do seu tempo, péssimo rei, estava entregando a sua própria nação à imoralidade. E ele viu que a maldade estava prosperando. Ele viu que a maldade do povo de Deus e a rebeldia estava crescendo. E nada estava acontecendo. E logo no início do capítulo 1 de Abacuque, ele vai perguntar a Deus: Senhor, onde é que o Senhor está? Eu estou gritando, eu estou orando para o Senhor entrar com providência, eu estou pedindo para o Senhor agir, eu peço socorro, o Senhor não me ouve, eu grito pedindo misericórdia, não chega e não vem. Aonde está, Senhor, a tua salvação, a tua proteção? O Senhor não vai fazer nada enquanto o mal prospera, o Senhor não vai fazer nada enquanto a injustiça corre solta, enquanto o pobre é oprimido. O profeta, ele não faz queixas a Deus do pecado do povo, ele faz queixas do próprio Deus, ele vai se queixar a Deus. Por falar nisso, ele é o único profeta que temos na Bíblia que vai se queixar diretamente a Deus
em relação aos pecados do povo. Geralmente é o contrário. Geralmente o que acontece? Deus manda o profeta aí cobrar os pecados do povo para se arrepender, para mudar. Nesse caso não, o profeta leva a Deus o pecado do povo, pergunta se Deus não vai fazer nada diante de tudo aquilo. Aí, irmãos, ele estava queixudo, revoltado. Para a tristeza do profeta, ou para a alegria, eu sinceramente não sei, Deus responde às queixas do profeta. Meus irmãos, a resposta de Deus está aí do versículo 5 ao 11, do capítulo 1 de Abacuque, deixa ele estarrecido. Deus disse: olha, profeta, calma, não se aveste não, eu vou disciplinar o meu povo, já levantei nações para disciplinar o meu povo, e tem mais, eu sou santo, vou usar um instrumento, e eu vou dizer quem é esse instrumento. O instrumento são os caldeus, os babilônicos. Os babilônicos a essa altura já tinham subjugado a Síria, uma nação poderosa, terrível, e também já tinham subjugado o Egito. Agora, irmãos, uma pergunta, né? Se eles tinham vencido os assírios e os egípcios, quem era 4 pingados em Judá para a Babilônia não vencer, né? E claro, a Babilônia ela venceu, ela destruiu o templo, como nós sabemos da história, levou Daniel, né, parte da realeza de Judá, para ser escravo na Babilônia. Nós sabemos muito bem a história de Daniel. O ponto aqui, meus irmãos, é que Deus disse a Abacuque que iria disciplinar o seu povo com a nação pior do que a nação de Israel. Deus respondeu ao profeta, mesmo que ele não quisesse essa resposta. E hoje nós vamos estudar outra queixa do profeta. O profeta não entendeu foi nada. E nós temos aqui 3 considerações a fazer do versículo 12 ao 17. A primeira é que a primeira observação que a gente deve fazer, até a nível de entendimento, de pedagogia mesmo, é a grandeza de Deus. O profeta tenta entender a grandeza, a santidade de Deus ante as suas ações. Acompanhe comigo o versículo 12, para a gente entender melhor o que eu quero dizer. O texto diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, pusestes aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabelecestes para servir de disciplina. O profeta está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor é eterno, o Senhor sabe de todas as coisas. Há uma série de atributos aqui. Ele fala da eternidade, do Deus de Israel. Ele fala o meu Deus, aquele relacionamento pessoal, pactual que Deus tinha para com a nação de Israel. Ele fala o meu santo. Ele sabia que Deus de Israel é um Deus moral, se apresentou como santo nas suas ações, justo nas suas ações. Ele abominava a imoralidade, abomina a imoralidade, claro, e a rebeldia nem se fala. E o profeta, diante da majestade do Deus que ele conhecia, do Deus do pacto de Israel, ele solta uma frase, e essa frase é fantástica nesse contexto. Ele afirma dizendo o seguinte: tu és santo, tu és o meu Deus, tu és o Deus eterno, não morreremos. De onde Abacuque tirou essa frase? Por que essa parte está no coração do capítulo 1 de Abacuque? É simples. Porque Abacuque sabia que a promessa de Deus é que Deus nunca destruiria por completo a nação de Israel. Por mais que Deus a disciplinasse, Deus sempre reservaria um remanescente fiel. Irmãos, em meio a tanto caos, em meio a tanto incrédulos, em meio a tantas pessoas perdendo a fé, a esperança, há sempre aqueles que continuarão crendo. Há sempre aqueles que estarão na linha de frente, na oração, no jejum, no clamor, na perseverança. Abacuque viu a nação se degradar. Ele viu a nação se rebelar contra Deus. Mas ele diz: não morreremos. Isso é, irmão, uma esperança, é uma luz no fim do túnel, diante de tanto caos que a nação estava enfrentando e enfrentaria a disciplina de Deus. E ele afirma isso. Ele diz: o Senhor levantou essa nação para estabelecer seu juízo e nos disciplinar. Irmão, você sabe o que é isso? É entender a soberania e a majestade de Deus. O Abacuque, ele reconhece a santidade, reconhece o poderio de Deus e diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo isso, mas isso não explicava tudo. Há uma dúvida aqui teológica na cabeça de Abacuque. Irmãos, essa dúvida está no coração de todos nós. Acompanhe comigo o versículo 13,
para você entender a dúvida no coração de Abacuque. Ele diz aí, versículo 13: Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Abacuque estava fazendo a seguinte análise: Senhor, peraí, eu reconheço que a nação de Israel é pecadora, realmente eu reconheço isso, mas a nação de Israel não é tão pecadora quanto os babilônicos. A nação de Israel não está numa situação tão deplorável como os babilônicos. Os babilônicos tinham centenas e dezenas de deuses. Os babilônicos, eles acreditavam que o exército deles era o seu próprio Deus. Os babilônicos, além de pagãos, eles eram imorais, inquestionavelmente pior do que a nação de Israel. Abacuque está perguntando: Senhor, o Senhor é tão santo, o Senhor é tão puro, como é que um Deus santo pode pegar uma nação tão pecadora e usar como instrumento? Como é que o Senhor faz isso sem se contaminar? Como é que o Senhor usa o mal, um instrumento pecaminoso, para cumprir os seus propósitos e não contaminar a sua santidade, e não contaminar a sua justiça? Como é que o Senhor faz isso? Ora, aí ele diz: o Senhor é tão santo, mas tão santo, tão puro de olhos, que não pode suportar o mal. A expressão suportar o mal aqui diz respeito que o mal, lembrando que o mal aqui está com ele, o mal circunstancial, Deus pode intervir imediatamente e pedir epidemias, pragas. Deus pode impedir tsunamis. Tudo isso, se estiver diante da face de Deus, ele pode impedir pela tamanha justiça que ele tem e santidade. A questão aqui, meus irmãos, a resposta de Deus para Abacuque vai estar mais na frente do capítulo 2, com muito mais clareza. Mas já aqui nós temos uma ideia muito interessante sobre essa dúvida de Abacuque, como um Deus santo pode usar algo impuro para disciplinar o seu povo. É simples, irmãos. Pelo menos na minha mente está simples. Primeiro, nós devemos entender que Deus de Israel tinha se apresentado a Israel. Israel conhecia a verdade. Israel, quando pecava contra a luz do conhecimento que tinha. Israel era a única nação no planeta que conhecia o Deus verdadeiro. Israel conhecia as leis de Deus. Israel pecava contra o conhecimento verdadeiro que tinha. Os babilônicos não. Os babilônicos eram pagãos, entregues ao seu próprio coração. Os babilônicos mal sabiam da existência de um Deus verdadeiro. E se essa existência já estava na sua consciência, e nós acreditamos nisso, eles haviam sufocado. Deus nunca havia se revelado às outras nações como se revelou para Israel. Então, por que Deus estava levantando a nação pior do que os israelitas para puni-los? Primeiro, Israel pecava contra o conhecimento que tinha. Preste atenção, irmãos. Por favor, preste atenção. Quando um crente peca, a situação do pecado dele é pior que um ímpio. Porque o ímpio peca à luz da sua ignorância e da sua rebelião contra Deus, que não se revelou plenamente no seu coração. Já um crente não. Quando o crente peca, transgride, se rebela contra Deus, ele peca à luz do conhecimento de Deus no coração. Então esse pecado passa a ser pior. Esse pecado passa a ser muito mais agravante para o indivíduo. Por quê? Porque ele tem mais conhecimento. É simples. É como uma criança está aprendendo sobre a intensidade do fogo e ela vai lá e toca no fogo e se queima. Outra coisa é um adulto pegar a mão de uma criança e colocar sobre o fogo. São duas coisas completamente distintas e antagônicas. Israel estava sendo punido com severidade por Deus à luz do conhecimento que tinha. Por mais que Deus permanecendo santo, justo e bom, ele pode usar o instrumento que ele quiser para cumprir os seus propósitos e não se contaminar. Para o profeta não dava para entender, não casa. Como é que um Deus santo usa um instrumento impuro e não se contamina? E Deus revela para Abacuque: eu sou santo, eu sou eterno, eu sou justo e você não entende os meus planos. A nossa mente, irmãos, é tão pequena que não entende a grandeza e a majestade e os planos de Deus. Mas é uma coisa fantástica aqui, irmãos, não é pecado perguntar. Você sabe qual a diferença de um incrédulo para um crente no dia da crise? É simples. O incrédulo, ele blasfema de Deus, ele duvida do poder e da majestade de Deus. Um crente
Um crente não, um crente questiona, o crente pergunta, o crente diz, ô Senhor, você não vai fazer nada para mudar essa situação? Aonde está o Senhor para me livrar de tudo isso? Aonde está o Senhor nesse dia de calamidade para a minha vida? O crente sempre falará com Deus, seja questionando, seja triste, seja revoltado, ele sempre vai se direcionar a Deus como fonte da sua resposta. O incrédulo não. Ele murmura, ele reclama, ele blasfema. Abacuque não estava fazendo isso. Ele estava querendo apenas entender quais eram os planos de Deus para a nação de Israel. Logo depois que ele revela a santidade de Deus, a grandeza de Deus, ele fala também da pequenez da nação de Israel, das outras nações comparado à grande Babilônia. Ele diz aí, versículo 14, por que trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? A fragilidade do povo diz respeito, porque os caldeus, infelizmente, eles tratavam as nações que eles subjugavam como peixes. Exatamente, quase que literalmente assim eles tratavam as nações. E Abacuque está abismado, Senhor, a nação é muito truculenta, ela é mau. Os caldeus tratam os povos que eles subjugam como peixes. E nós somos muito pequenos ante a grandeza dos babilônios. Ele continua sua queixa, ele diz, olha, versículo 15, o inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. O que é essa rede que Abacuque diz que os babilônicos tinham? Meus irmãos, é simples. É o exército babilônico. Meu amigo, os exércitos babilônicos eram o tsunami. Eles chegavam arrasando tudo. Não tem quem impedisse, quem parasse. Se você quer entender um pouco sobre os exércitos babilônicos, você lê Joel capítulo 1. Né? Joel ele faz uma descrição do invasão de gafanhotos para a nação de Israel. É a mesma expressão de um exército. E Abacuque sabia que os babilônicos seriam da mesma forma, impiedosos. E tem mais, eles ainda se alegravam em maltratar as nações que eles subjugavam. Logo depois dessa observação, a primeira, contemplar a santidade e a grandeza de Deus. Segundo, olhar a fragilidade das nações ante a grandeza dos babilônicos. Terceiro, Abacuque mostra um pecado pior ainda que os babilônicos cometiam. Sabe qual era? Era a soberba e a arrogância. São parecidos, né? Para encerrar, versículo 16 e o 17. Por isso, está falando da nação, por isso, ele oferece sacrifício à sua rede, seu exército, né? E queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas. De acordo com que eles iam vencendo as guerras, naturalmente a nação ia ficando cada vez mais rica. Aí aqui vem o pior, versículo 17. Mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Ele está perguntando isso a Deus. Abacuque diz, Senhor, esses babilônicos vão parar não? Esses babilônicos vão acabar com tudo. Senhor, você sabe qual é o Deus dos babilônicos? É o seu exército. Ele usa uma expressão aqui, uma linguagem, acredito que metafórica, dizendo que eles queimavam incenso. Isso é culto, irmãos. Abacuque está dizendo, eles cultuam a si mesmo. Quanto mais eles venciam os babilônicos, mais glória eles traziam para si. E Deus estava dando apoio a esse povo. Disse, peraí, Senhor. Quando os babilônicos vencem, é o nome do Senhor que fica compromissado. Não é o meu, não. Os babilônicos vão fazer culto para quem? Para o Deus deles. E Abacuque está indignado. Senhor, o que você vai fazer? Se o Senhor está nos disciplinando, qual o seu propósito? O que o Senhor quer com isso? A resposta de Deus virá outra vez, de uma maneira mais clara, a partir do capítulo 2, que nós iremos estudar na próxima semana, depois, quando Deus assim nos permitir. Mas nós paramos aqui, mas já aqui no versículo 17, do 12 ao 17, eu tenho 3 aplicações para nós. De que vale estudar tudo isso? Primeira explicação, a aplicação, é que a revelação de Deus ela deve nos acalmar. Deus se revelou para a nação de Israel como um Deus soberano, santo, justo e bom. Estudar os atributos de Deus deve produzir em nosso coração paz, tranquilidade. Senhor, eu não entendo os teus planos, mas tu és soberano. Eu não entendo o seu agir,
mas nada foge do seu controle. Deus se revelou à nação de Israel como justo, como santo, como reto. E Abacuque não estava entendendo. Nem sempre a gente entende. É o mesmo princípio que nós aplicamos no início do estudo. Deus se revelou à nação de Israel de uma maneira suficiente. E para nós? Para nós também. Segunda aplicação em relação ao que estudamos, é fantástico isso. Leve a Deus seus temores, ore sempre. Percebeu? Para quem está escrito o versículo 12 ao 17? Para Deus. Abacuque estava perguntando a Deus, Abacuque estava levando a Deus os seus medos, Abacuque estava levando a Deus suas angústias, Abacuque estava levando a Deus os seus temores. Abacuque não parou de orar diante do medo que ele enfrentara, diante do pânico em que ele estava. E nós também não devemos parar de orar, também não devemos parar de clamar: Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos faz entender os seus planos, tranquiliza o meu coração que está temeroso, toma conta, Senhor, dos meus medos e dos meus anseios. Abacuque sempre levou a Deus as suas dúvidas e os seus medos. Sabe por quê? Porque era Deus dele. Meus irmãos, nós temos um Deus, nós podemos falar com o nosso Deus, Ele está à disposição, nós temos acesso a Deus. Pode levar a Deus o seu medo, a sua ansiedade, a sua preocupação, as suas angústias. Pode levar a Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por isso que Abacuque orava, porque sabia que Deus estava ali para ouvir, para responder. E para concluir a aplicação sobre o que estudamos, nunca perca a esperança de que Deus está no controle. Logo no início do capítulo, do versículo 12, Abacuque disse: não morreremos. Eu sei que os babilônicos são poderosos. Eu sei que a disciplina de Deus é algo forte, incalculável. Mas isso nunca fugirá do controle de Deus. Abacuque estava dizendo: nós não morreremos. A palavra final está nas mãos de Deus. Olha o tamanho do nosso problema. Olha o tamanho do poder, da majestade dos babilônicos. Sim, mas qual o tamanho do seu Deus? Qual o tamanho da grandeza, da majestade que o seu Deus tem? Dá para comparar? Não dá para comparar, meus irmãos. É isso que Abacuque está fazendo. Olha, os babilônicos realmente, olha, pensa num povo forte. Mas comparado ao nosso Deus, é um pó. Comparado ao nosso Deus, é uma gota no oceano. Tamanha a grandeza e a majestade do Senhor. Irmãos, nunca perca a esperança que Deus está no controle. Parece que o negócio está meio bagunçado, né? Parece que Deus está perdendo as rédeas, a pandemia está fugindo do controle e Deus está correndo atrás do prejuízo. Calma, irmãos, calma. Isso não acontece, tá bom? Isso é uma ótica humana limitada, eu posso até dizer pecaminosa. As coisas nunca fogem do controle de Deus. Até aqueles bichinhos, até piolho no Egito era controlado pela soberania de Deus. Até os gafanhotos como praga no Egito, era Deus controlando cada um deles. Até os sapos que saíam do rio Nilo como praga para os egípcios, era Deus governando as rãs, aqueles sapinhos. E o que é a nossa vida diante da grandeza e da majestade de Deus? Que nós nos rendamos ao nosso Deus. Amém?